Queria que você fizesse um exercício de novo com a sua imaginação. Imagine que você está no dia 1º de janeiro de 2018. 1º de janeiro de 2018. Se você pudesse voltar nesse dia com um papel e lápis nas mãos, com a tarefa de planejar, o seu ano, e de antemão, você recebesse um discernimento, uma revelação, um lampejo, sei lá, use a palavra que você quiser, mas que te desse a certeza, convicção, de que tudo aquilo que você está planejando seria de fato realizado, iria se concretizar durante o ano de 2018. O que é que você escreveria? O que você registraria nesse seu planner, no seu planejamento? Uma outra pergunta: o quanto do seu planejamento de vida para 2018 incluiria a comunidade? A nossa comunidade. Ou, se você está nos visitando, a sua comunidade. A igreja local da qual você participa. Pode até ser que em seu planejamento você tenha incluído aí questões sobre o seu relacionamento com Deus, mas o quanto você planejaria para o seu relacionamento, não apenas com Deus, não apenas com Jesus, mas para com a noiva dele, para com a igreja. Esse é um exercício que não é possível, na verdade, se concretizar, acontecer. Como nós mencionamos no domingo passado, não dá para a gente ficar preso ao passado, não dá para a gente ficar preso àquela ideia, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse fazer de novo. Mas o que é possível acontecer é a gente analisar o nosso ano. E hoje nós queremos contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar sabedoria, observando nesses dias que passaram em 2018, a nossa relação com a comunidade, a nossa relação com a igreja, a fim de que possamos tomar então decisões diferentes, ok? Para 2019. Decisões que passem pela compreensão do privilégio que é ser parte efetiva da nossa comunidade, de ser parte efetiva da vida da igreja de Jesus. Então, como foi o seu ano de 2018 com a comunidade? O nosso relatório acerca desse assunto pode apontar, assim como nós dissemos com relação ao nosso relatório sobre Deus, para muitos aspectos diferentes, muitas coisas diferentes. O nosso relatório pode apontar, por exemplo, para encontros e desencontros relacionais, pode apontar para decepções ou para boas surpresas que nós tivemos, pode apontar para momentos onde você ajudou pessoas na comunidade e momentos onde você foi ajudado por alguém da comunidade. Alguma série, nós vimos passar aqui várias delas, né, na abertura, que foi marcante para você. Talvez alguma outra série que para você não tenha tido muita relevância, você não tenha gostado muito. Talvez você se lembre de alguma programação que aconteceu ao longo desse ano, que fez grande diferença na sua vida. Talvez a sua vivência, por exemplo, inserido numa célula. Talvez o Summer Camp, o nosso acampamento de verão, né, que acontece no carnaval, no começo do ano. Talvez a nossa conferência, a nossa primeira conferência, que nós realizamos esse ano, etc. Pode ser que você conclua que há 11 meses atrás, a sua relação era uma com a igreja. E hoje é outra. Talvez você olhe para isso e você reconheça que hoje você está muito mais engajado com a igreja, muito mais comprometido. Ou talvez, infelizmente, você possa chegar à conclusão contrária dessa. Você está menos envolvido, menos entusiasmado, menos engajado, enfim. Muitas coisas certamente constam num relatório como este, sobre a nossa vida com a comunidade.
E hoje a gente quer levantar alguns princípios sobre esse assunto, que certamente pode minimizar erros que a gente tenha cometido e pode potencializar um próximo ano bem-sucedido no que diz respeito à nossa relação com a comunidade. Existe um pastor americano que é bem conhecido de muitas pessoas, ele é bem famoso, ele é pastor de uma igreja em Southbeck, na Califórnia, o seu nome é Rick Warren, e ele escrevendo sobre a vida em comunidade, ele diz o seguinte: comunidade se forma por meio de compromisso. Comunidade se forma por meio de compromisso. Numa comunidade cristã saudável, todos se comprometem. Quando eu li essa frase, eu me lembrei de uma conversa que eu tive no primeiro ano que eu cheguei aqui em Vinhedo e assumi o processo de plantação dessa nossa igreja. Eu, naquele ano, recebi um pedido de um dos meus mentores para que eu buscasse um outro pastor amigo e um outro mentor meu, ok? No aeroporto, em Campinas. Eles estavam se reunindo aqui no Mosteiro de São Bento. Eu me encontrei com o pastor Osmar Ludovico aqui, que é um dos meus mentores, e ele disse: ei, Ricardo, você poderia pegar o pastor Ricardo Barbosa, o Ricardo, na verdade, não chamou pastor, eles são todos amigos, né? Somos todos amigos. Você podia pegar o Barbosa para mim no aeroporto e trazê-lo até aqui? Eu falei: claro, pego. E peguei o Barbosa lá no aeroporto e fui levá-lo até o Mosteiro de São Bento. E no caminho o Barbosa me perguntou: onde você está? Porque até o ano passado eu estava, do primeiro ano que eu estava aqui, eu estava em Rio Claro. Eu plantei uma igreja lá e fiquei 12 anos lá. E ele me perguntou de Rio Claro. Eu falei: não, eu não estou mais em Rio Claro, eu estou aqui em Vinhedo e eu estou plantando uma nova igreja aqui. E ele disse: é mesmo? Me fale da igreja. E aí eu comecei a falar da nossa comunidade. Na época a gente devia reunir em torno aí de umas 40, 45 pessoas. E estávamos crescendo, vinham pessoas de outros lugares, outros lados, gente de Jundiaí, da região. E quando eu comecei a descrever para ele a igreja, os nossos encontros, o que acontecia, eu me lembro como se fosse hoje as palavras do Barbosa para mim. Ele falou assim: cara, você tem um grande desafio. Você tem um povo que se reúne para te ouvir. Eu quero ver você transformar esse povo numa comunidade. E esse tem sido o meu maior desafio nos 12 anos que eu estou em Vinhedo. Transformar nossas multilocais, transformar a nossa igreja numa comunidade de discípulos. Ele estava certo, não é à toa que é mentor. A experiência dele estava corretíssima. Esse tem sido o maior desafio que eu tenho vivido ao longo desses 12 anos. Rick Warren está certo. Certamente a qualidade do nosso ano com a comunidade passa pelo quanto de comprometimento nós temos para com ela. Lembrando que quando a gente fala em comunidade, nós não estamos falando de uma instituição, ok? Não é disso que a gente está falando. Nós não estamos falando de um nome. Nós não estamos falando de um prédio. Nós estamos falando de pessoas. Pessoas que se conectam a Deus e pessoas que se conectam uma à outra. Nós estamos falando da vida da igreja. A missão que nós vivemos juntos no reino de Deus. Então eu queria perguntar para mim, para você, o quanto você pode dizer que se comprometeu com a comunidade nesse ano de 2018? Com a igreja da qual você pertence, a qual você faz parte, nesse ano de 2018. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo num texto que se encontra numa carta que Paulo escreveu a uma igreja na região de Filipos. A carta aos Filipenses. E nós vamos dar uma olhada no capítulo 2, versículos 1 a 11, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve para essa igreja destinatária da carta, apontamentos relacionados ao comprometimento que deviam ter enquanto comunidade que eram. E esses apontamentos, esses princípios ecoam a nós como comunidade de discípulos hoje. E eu queria convidar você
a se submeter a essa análise de Paulo. Submeta o seu relatório ao crivo desses princípios que ele apresenta aqui para a gente. Comunidade se forma então por meio, como diz Rick Warren, de compromisso. Compromisso com o quê? Primeiramente, compromisso com Cristo. Veja, no capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo Paulo começa esse capítulo dizendo assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Eu quero destacar, se por estarmos em Cristo, o fundamento do nosso compromisso na igreja não está, em primeiro lugar, ligado ao nosso envolvimento com pessoas. Por mais importante que as pessoas sejam, por mais que a gente deva ter carinho, amor e dedicação uns pelos outros, o fundamento do nosso compromisso com a igreja não é quem está sentado ao seu lado, não é quem está sentado à sua frente ou atrás de você. O fundamento está ligado ao nosso envolvimento com Jesus. Nós devemos nos lembrar que a igreja, que se expressa em cada agrupamento de cristãos, não é uma instituição humana, não é uma organização sociológica, embora ela carregue esses elementos em cada época, em cada região que ela esteja. A igreja, essencialmente, é o corpo de Cristo, do qual Ele, Cristo, é a cabeça. E nós, que nos tornamos, pelo poder do Evangelho, seus discípulos, somos membros desse corpo. O apóstolo Paulo diz numa outra carta dele o seguinte sobre esse fato: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então veja, Paulo diz que Cristo é o cabeça do corpo, do seu corpo, que é a igreja. Pelo Evangelho nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Nós passamos, por causa do Evangelho, a ser parte da comunidade dos santos. Não é o Santos Futebol Clube, tá? É dos santos separados, tá certo? Por causa do poder do Evangelho, nós somos tirados da realidade do mundo. E nós somos separados como parte do povo de Deus. Nós nos tornamos súditos de um novo reino. O apóstolo Paulo enfatiza isso para a gente, sobre o poder do Evangelho realizando isso na nossa vida. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz: pois ele está se referindo a Deus, Deus Pai, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu gosto sempre de ler esse texto ao inverso, começando de trás para frente, ok? Veja, para que você possa ter a redenção, o perdão dos pecados, você precisa ter sido transportado para o reino do seu Filho amado, ok? Nós temos a redenção, o perdão dos pecados, porque nós fomos tirados das trevas e nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Ou seja, nós estamos separados, ainda que a gente viva nesse mundo, o seu Evangelho nos alcançou, nós estamos separados numa outra realidade, num outro ambiente, outra é a nossa plataforma. Assim nós estamos vivendo alegremente, comprometidos com o governo amoroso de Jesus em nossas vidas. Veja, o reino do seu Filho amado. Jesus é a expressão do amor de Deus, o seu governo é uma expressão que sempre se dá em amor. Isso inclui nós sermos parte engajadas com a edificação do seu reino na terra. Mais uma vez, usando um outro texto do apóstolo Paulo, ele apresenta isso para a gente, quanto a esse nosso engajamento como parte de quem Jesus é. Ele diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos,
formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros, não a alguns outros. Não aqueles que a gente prefere. Não aqueles que a gente mais gosta. Se você puder dizer com toda a sinceridade do seu coração, se eu puder dizer com toda a sinceridade do meu coração, que eu me rendi ao Evangelho, que você se rendeu ao Evangelho, todos nós que afirmarmos isso, estamos ligados uns aos outros, gostemos disso ou não. Você gosta ou não da pessoa, você está ligado a ela. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Todos nós somos ligados. Todos nós estamos em Cristo Jesus e nós formamos um corpo. E cada membro está ligado, todos aos outros. Nós temos diferentes dons, ele diz, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Eu não vou discorrer aqui e explicar os dons que são mencionados aqui, ok? Não é esse o meu interesse agora. A única coisa que me interessa agora é mostrar que esse conjunto, essa lista de dons exemplificativos que ele dá esses exemplos para mostrar que todos nós que estamos ligados uns aos outros, estamos ligados uns aos outros do corpo de Cristo para servir. Para o serviço. Não importa qual é o seu dom. Seja ele qual for, ele existe para que você sirva. Não para que você seja servido. Não para que você o coloque num instante. Não para que você diga, ei, veja que o dom que eu tenho. Mas todos esses dons existem para que cada um de nós, como parte do corpo de Cristo, possamos servir uns aos outros. Então, meu querido irmão e irmã, sem uma genuína vida de entrega a Jesus Cristo, sem nós estarmos tomados de amor por Deus, sem que Ele tenha se tornado a pérola de maior valor para a nossa vida, a igreja, a sua noiva, não irá representar muito para nós. Não irá. Muitas pessoas acham que aquilo que deve motivá-las, no que diz respeito a seu engajamento e compromisso com a igreja, é a programação que lhes é oferecida. Ou se o que é feito lhes agrada. Ou se ocupam um cargo importante. Mas eu quero dizer que se esses são nossos fundamentos, não somos parte do corpo de Cristo. Sabe o que somos? Clientes. É isso que somos. Somos clientes. E eu vou dizer uma coisa. Muitos são maus clientes. Veja, se você se sente ofendido com isso, eu queria pedir para você não se sentir assim. A minha intenção, e Deus é testemunha disso, não é te atacar. Se você se sente angustiado com essas palavras, ofendido com essas palavras, isso é sinal apenas que você precisa se arrepender e rever as suas prioridades. Para seguir adiante, num próximo ano, num novo ano, numa nova semana, com Jesus Cristo, mas também com sua noiva. Porque não dá para amar o noivo sem amar a noiva. Nós somos parte dela. Mas a gente também precisa ter compromisso com a unidade. Compromisso com Cristo como nosso fundamento, mas também compromisso com a unidade, para que a gente tenha uma vida de engajamento com a noiva, com a igreja. Veja, Paulo continua o texto dizendo assim: complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então ele começa colocando: o nosso fundamento é Cristo. Se por estarmos em Cristo, nós somos um,
Então ele diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Isso significa que unidade é um desdobramento direto do que nós acabamos de considerar. Se nós estamos em Cristo, nós somos parte do seu corpo, que é a igreja, então nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Um corpo não é formado só de mãos, um corpo não é formado só de pernas, um corpo não é formado só de braços. Nós somos diferentes, mas nós estamos unidos uns aos outros. Veja, nós vivemos em uma sociedade que fala sobre tolerância, mas que não aceita ninguém que pense diferente. Esse ano se comprovou isso claramente pelas eleições. Não é? Se você vê o post de alguém falando X, do candidato X, e você entra e discorda, você é massacrado. Mas se você entra no post do candidato Y e você discorda, você também é massacrado. Porque essa é a ideia da nossa sociedade. Ela não aceita, ela fala sobre tolerância, mas ela não aceita princípios diferentes dos seus. Sabe o que nós temos que entender? É que o que muitos chamam de unidade, na verdade, é uniformidade. Não é unidade que muitos querem. Eles querem uniformidade. Unidade só é unidade se o todo é composto por partes diferentes. Não é verdade? Por que o meu corpo é uma unidade? Porque ele é composto por partes diferentes. Se o todo é composto por partes iguais, então nós não temos unidade, nós temos uniformidade. É isso que nós temos. Mas como eu disse, unidade é o desdobramento direto do que nós acabamos de falar quanto a Jesus. Porque o que mantém a nossa unidade é sermos dirigidos pelos pensamentos, amor, espírito, atitudes de Jesus. Por quê? Porque as Escrituras nos dizem, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que ele é a cabeça do corpo. Então veja, o meu corpo tem membros diferentes, mas quem comanda o meu corpo? Meu cérebro, minha cabeça. Assim é com Jesus. A igreja tem muitos membros diferentes no corpo, mas quem comanda o corpo? A cabeça, o cérebro, que é Jesus. Então, para entendermos o que nos está sendo orientado aqui nessa parte pelo apóstolo Paulo, nós precisamos ligar isso ao que o texto nos apresenta nos versos 5 a 8. Veja o que o apóstolo Paulo diz nos versos 5 a 8. Porque aqui ele diz que é para a gente ter completo, ele diz, verso 2 ele diz: complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Aí a pergunta que a gente tem que fazer por texto é: qual é o mesmo modo de pensar? Qual é o mesmo amor? Qual é o mesmo espírito? Qual é a mesma atitude que nós temos que ter? A do Ricardo? A do Maurício? A da Ruth? A da Fátima? Qual é? Não, a da cabeça. A de Jesus. E aí no versículo 5 a 8 ele descreve isso para a gente. Ele diz assim, veja como ele retoma isso. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então são essas os pensamentos, as motivações do Espírito, os sentimentos, as atitudes, que eu e você, cada um de nós, temos que ter como parte do corpo de Cristo. Essas atitudes que vêm do cérebro de Jesus, do pensamento de Jesus, de não nos acharmos mais do que o outro, de não nos apegarmos a algum título que a gente possa ter, de esvaziar-se a si mesmo, de cada um olhar para si como servo,
de encarnarmos a nossa vida na vida do outro, de sermos encontrados em humildade e em obediência plenas. Então a unidade existe em uma igreja à medida em que cada um daqueles que a compõem vai crescendo a estatura de Cristo Jesus. À medida que cada um de nós vai crescendo a estatura de Cristo Jesus, mais unidade vai sendo percebida na vida da igreja. Assimilando, expressando na prática como Jesus pensa, como Jesus fala, o que Jesus faz. A unidade não é constituída, não é construída, porque nós não temos desencontros. Enquanto nós vivermos nesse mundo marcado pela realidade da queda, nós vamos ter desencontros. Nós continuamos obedientes a Jesus. É por isso que há unidade. É porque apesar dos desencontros que possamos ter, nós continuamos obedientes a Jesus. Nós nos submetemos ao poder do Espírito que está na vida daqueles que se renderam ao Evangelho. De modo que essa mesma atitude de Jesus vai fluir da gente. Vai fluir de cada um de nós. Mais uma vez, indo para Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A vocação que recebemos foi a vocação de sermos filhos e filhas do Rei, de vivermos no seu reino, de sermos parte da sua família. Ele diz: sejam completamente humildes e dóceis. Eu gosto dessas palavras que o Espírito Santo inspira os escritores. Ele não coloca só sejam humildes e dóceis. Ele coloca sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade pelo vínculo da paz. Ouça o Espírito. Façam todo, não algum, todo o esforço. Isso requer esforço da sua parte. Isso requer esforço da nossa parte. Para manter a unidade do Espírito. Ele diz: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então veja, o compromisso que temos com a unidade, a fim de termos uma vida significativa como igreja, não é o compromisso de construir a unidade. Nós temos unidade. Ele diz: façam todo o esforço para manter a unidade. Quando nós achamos que o nosso compromisso é construir unidade, o que nós geramos é uniformidade, como já foi dito. O nosso compromisso, de acordo com esse texto das Escrituras, é com a manutenção da unidade, não a formação dela. Ou seja, as nossas atitudes, as nossas decisões, as nossas palavras e etc., devem contribuir para que seja preservado aquilo que já foi gerado e já existe na igreja, a sua unidade. A nossa unidade como igreja é gerada pela resposta que Deus Pai deu à oração do Deus Filho, Jesus Cristo, que pediu para que assim como Ele e o Pai são um, nós também sejamos um neles.
Vamos relembrar essa oração de Jesus? Em João capítulo 17, versos 20 a 23, Jesus ora assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Então ele está orando por você. Se você puder me dizer aqui essa manhã, eu creio em Jesus, ele orou por você, ok? Você fez parte da oração dele. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um Pai. Veja, esse é um pedido de Jesus, para que todos sejam um Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Eu já li a Bíblia muitas vezes, e se eu a leio corretamente, não existe uma única oração que Jesus faça ao Pai que ele não atenda. Então nós temos unidade. Nosso trabalho não é para construir unidade, nosso trabalho é para manter a unidade que Jesus pediu ao Pai para que existisse, e o Pai respondeu que existe. Então, quando trabalhamos contra a unidade da igreja, quando nossa vida não é vivida em uma postura consistente para manter os relacionamentos, para promover a paz, para exortar uns aos outros em amor, para cooperar com a edificação da nossa igreja, nós estamos indo contra essa oração de Jesus. Contra ela. E nós precisamos nos arrepender. É simples assim. Para que o nosso ano e nossa vida em comunidade seja relevante, nós precisamos de compromisso com Jesus, compromisso com a unidade, mas também precisamos de compromisso com o outro. Paulo diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Citando um outro pastor e um outro autor, Andy Stanley, faz a seguinte consideração: quando você está cheio de você mesmo, não há lugar para mais ninguém. Essa é uma consideração verdadeira para a nossa vida em todas as dimensões, desde o casamento até a nossa vida em comunidade. Se na sua relação conjugal, você como marido está cheio de você mesmo, não vai haver espaço para sua esposa. Se a sua esposa estiver cheia dela mesma, não vai haver espaço para você como marido. Se como pais nós estivermos cheios de nós mesmos, não haverá espaço para os nossos filhos. E se nossos filhos são cheios deles mesmos, não há espaço para a gente. E assim é também na vida em comunidade. Mas qual é o problema com essa frase, com esse pensamento do Stanley? O problema é que a maioria das vezes nós não reconhecemos que estamos cheios de nós mesmos. Esse é o problema. Mais uma vez, em uma sociedade onde se privilegia o individualismo, onde nós somos ensinados desde cedo a lutar por nossos direitos, é muito difícil abrir mão de estarmos no centro. Mas a questão, como nós já apresentamos, é que se somos discípulos de verdade de Jesus Cristo, então nós estamos vivendo em um novo ambiente. Nós somos transferidos de reino. Nós estamos vivendo num novo reino, o reino do seu amor. O amor de Deus é sempre expresso para além de nós mesmos. O amor de Deus é sempre dirigido para fora de nós. O amor de Deus sempre tem como alvo o outro. Todd White, ele costuma dizer
que se você tem um problema comigo, o problema é seu. O problema não é meu, o problema é seu. A gente precisava aprender a viver sobre esse princípio. Nós precisamos amadurecer e aprender definitivamente com a vida de Jesus, que está em nós, como seus seguidores, que nós não somos mais escravos do sistema que rege a vida nesse presente século. O que eu quero dizer com isso? Para ser bem prático, eu quero dizer com isso que nós não temos que tratar o outro da mesma maneira que ele nos trata. Não temos. Nós podemos responder o ódio com amor. Nós podemos responder a vingança com perdão. Nós podemos responder a intolerância com bondade. Nós não resolvemos um problema com o outro indo tirar satisfação. Esse é o princípio do mundo, da sociedade. No reino, nós resolvemos nossos problemas decidindo que não somos escravos do sentimento de ninguém. E por isso, nós vamos responder ao outro com amor. O amor do Pai. O amor que foi derramado em nossos corações pelo poder e pela presença do Espírito Santo. E veja só o que o apóstolo Paulo diz a respeito desse amor. Ele diz: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Eu gosto dessa expressão, porque às vezes a gente espiritualiza muito, né, a vida. A gente diz assim: se nós somos seguidores de Jesus, se você é crente, você não odeia. Não é o que a Bíblia me diz. A Bíblia diz que eu devo odiar o mal. O que é mal deve ser odiado por mim. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Eu sei o que você está pensando. Eu não preciso nem de receber palavra de conhecimento agora do Espírito Santo de Deus. Eu sei o que você está pensando. Eu sei o que está passando pela sua mente, exatamente agora. Sabe por que eu sei? Porque muitas vezes, a mesma coisa já passou pela minha também. O que passa pela nossa mente quando a gente escuta algo, como o que eu acabei de dizer aqui, mas isso é um absurdo. E os meus direitos? Como é que eu fico? Diante do que a pessoa falou para mim? Diante de como a pessoa lidou comigo? Pois é isso mesmo. É um absurdo. Porque é justamente esse absurdo que é a expressão do poder do reino de Deus em nós. É justamente esse absurdo que fará a diferença para as pessoas na vida de uma comunidade. Veja, bons programas, um bom ensino, um ambiente atrativo, entre outras coisas, tem o seu lugar na vida da igreja. Mas não são essas coisas que irão manter as pessoas caminhando como parte da família da fé, da família de Deus. Sabe o que nos mantém caminhando uns com os outros? Sabe o que nos mantém caminhando como parte de uma comunidade, de uma família de fé? O que mantém as pessoas em uma comunidade é o nível de dedicação, o nível de engajamento, o nível de entrega, o nível de compromisso em amor que nós decidimos ter uns para com os outros. É isso que nos mantém. A sociedade grita
Mas os meus direitos? Nós gritamos, não temos direitos. Nós os entregamos a Jesus. Nós queremos amar o outro como nós somos amados por Jesus. Só assim nós seremos uma comunidade de discípulos, filhos e filhas, amados de Deus, em missão no mundo quebrado, carente, enfermo. Sem esses compromissos, nós só seremos um ajuntamento de pessoas, como o meu mentor disse, que como clientes, esperam ter bem atendidas as suas necessidades espirituais. Assim como quando nós vamos num restaurante, nós esperamos ter nossas necessidades físicas satisfeitas. Então, meu querido e querida, que o nosso relatório final sobre nossa caminhada como parte da igreja seja a decisão de vivermos assim, comprometidos com Cristo, comprometidos com a manutenção da unidade, comprometidos com o outro, para que então a gente possa viver essa realidade que as Escrituras nos dizem, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, fosse o que fosse, tempo, energia, saúde, recursos, compartilhavam tudo o que tinham. Vamos orar. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus não deixe que essa nuvem de temor se desfaça com os ventos da circunstância, para que Ele tome aquilo que nós acabamos de ouvir e Ele torne essas realidades carne em nós, parte efetiva da nossa vida. Coloque seu coração diante do Senhor. Fale com Ele agora. Diga para Ele: Pai, meu relatório final deste ano me leva a me comprometer com a vida da igreja local que o Senhor tem me concedido. Por causa do compromisso que eu tenho com teu filho. Porque o Senhor respondeu à oração dele, me fazendo um com ele e uns com os outros. Porque o teu amor me ensina que o outro tem importância, primazia para mim. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha sobre nós. Senhor, qualquer ensino sem o teu poder, quebrando nossos corações, não vai passar de informação, não vai gerar transformação. Mas o que nós precisamos, Pai, é de transformação. Eu peço que o teu Espírito gere isso com poder na nossa vida. Derruba as fortalezas que a gente mesmo erege, que a gente mesmo constrói. Anula os sofismos, aquelas ideias que a gente burilou na mente da gente como se fossem verdades, nos protegendo da tua palavra, levando-nos a nos esconder dela. Pai, quebra isso em nome de Jesus.
Queremos ter uma vida engajada com a tua noiva, porque somos parte dela. Eu peço por nossa comunidade, pela vida das pessoas que estão aqui essa manhã, daqueles que não estão aqui essa manhã, daqueles que vão estar à tarde em Valinhos, daqueles que vão estar à noite em Jundiaí, daqueles que não estarão por estarem viajando. Eu peço, Espírito Santo, que independentemente de ouvirem ou não o que foi compartilhado aqui, o poder do Senhor chegue na vida de cada um de nós, nos fazendo parte integrante e comprometidos da igreja que o Senhor tem nos dado o privilégio de fazer parte. Em nome de Jesus. Amém. Amém.